Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre as emissões de carbono das Big Techs. Para salvar o mundo, a gente vai precisar resolver emissão de carbono. Enquanto a tecnologia vai avançando, as grandes empresas vão se tornando uma espécie de vilã dessa história toda. As empresas vão precisar lidar com esse desafio de outros formatos, de outras maneiras. Antes da gente começar, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em Analytics, e também te convidar para entrar para a nossa comunidade. Rafa Coimbra, nos últimos anos, grandes empresas de tecnologia, como a Alphabet, a Meta, a Amazon, têm feito promessas ambiciosas para reduzir as suas emissões de carbono e contribuir para um mundo mais sustentável, ajudar a resolver esse problema e esse desafio que nós temos pela frente. No entanto, existe uma preocupação sobre a autenticidade dessas afirmações, do quanto eles estão se esforçando de verdade e da eficiência desse esforço também. Como a gente pode, Rafa, distinguir ações genuínas, eficazes e práticas de greenwashing quando as grandes empresas de tecnologia fazem promessas climáticas, e quais são os sinais que os consumidores e investidores precisam observar? André, dá para a gente observar se elas estão realmente cumprindo e de que maneira, procurando os detalhes. O problema é que procurar detalhe dá muito trabalho. Então, para a maioria das pessoas, no dia a dia, a gente confia muito nessas empresas, nos relatórios que elas emitem, nos eventos que elas fazem. Estou lembrando agora aqui do último lá da Apple, que o Tim Cook, CEO da empresa, sentou com a Mãe Natureza. Tinha uma mulher lá representando a Mãe Natureza e ele estava prestando contas para a Mãe Natureza sobre as ações que a Apple estava fazendo no sentido de ser mais limpa. Então, existe uma pressão muito grande por conta da sociedade que está exigindo que essas empresas, elas sim, parem de emitir carbono, sejam limpas, usem materiais recicláveis. Muitas dessas Big Techs fizeram planos com metas para 2030, 2030 é daqui a pouco, e elas têm ali o papel não só de fazer isso, mas de mostrar isso. Então, como eu disse, o que chega para a gente são relatórios, são números, mas quando a gente vai olhar ali por dentro, André, existem diferenças. Como é que você zera emissões de carbono? A maneira mais simples é simplesmente você não emitir carbono. Você simplesmente não produz ou reduz a produção de alguma coisa. Você não está emitindo carbono. Mas o que essas empresas fazem, e a gente observa que nos últimos anos elas crescem de uma maneira absurda e o mundo está ficando mais digital, portanto, passando por alguma solução dessas grandes empresas, elas estão crescendo. Então, é um paradoxo, né? Como é que você cresce e zera carbono? O que elas fazem, na verdade, é, de um lado, poluir, gerar carbono, e do outro lado, compensar essa emissão de carbono com alguma coisa. Então, pode-se comprar, por exemplo, créditos de carbono. Você está emitindo aqui e alguém do outro lado está capturando carbono, por exemplo, plantando árvore. Esse é um exemplo. Então, é um jogo de soma zero. Você emite um e alguém vai lá, reduz um, zerou, beleza. Ou já tem empresa comprando crédito de energia renovável. Então ela está apostando em empresas que estão jogando na rede de energia uma energia renovável. Mas a gente sabe que o consumo imediato, por exemplo, de energia de muitas dessas empresas, vamos pegar aqui data center, né? Onde estão os computadores dessas empresas, onde está todo o nosso serviço que nós, consumidores pessoais, muitas vezes você nem sabe, mas você está usando a nuvem de uma dessas empresas, ou outras empresas terceirizando, alugando hospedagem na nuvem. Da onde está vindo essa energia? Ela é limpa? Ela é renovável? Ela é gás? Ela é petróleo? A gente não sabe, a gente só usa os serviços e muitas vezes não tem ideia de onde vem isso. Então, o que está chamando a atenção nesse momento é que muitas dessas empresas já estão dizendo que estão chegando lá no carbono zero
E quando a gente vai ver, elas não estão no carbono zero, elas estão, ao contrário, muitas vezes gerando mais carbono e, de uma outra maneira, tentando compensar isso, vamos chamar assim, no papel. Mas não é o que se espera de uma empresa, né? Quando a gente pensa em não poluir, seria imaginar que um data center de uma empresa dessas estivesse sendo, por exemplo, alimentada 100% por energia eólica ou solar. Só que a gente sabe que isso na prática é muito difícil. Por quê? Porque o sol roda ali, ele não vai ficar o tempo inteiro gerando energia solar. O vento, de vez em quando, para. Então, existem momentos ali em que a rede possível é uma rede mais poluente, é uma termoelétrica, por exemplo, é carvão, é gás. Isso tudo faz com que esse sistema não seja tão simples quanto a gente imagina. Então a gente precisa ficar de olho e cobrar, e só para complementar, eu estou falando aqui só da camada mais visível, que são as Big Techs. Mas e os fornecedores dessas Big Techs, né? A cadeia toda que elas movimentam, por exemplo, o setor de transporte, né? Pega uma Amazon, que é um e-commerce, que tem lá uma rede de transporte. Esse transporte, ele está emitindo carbono? Ele está reduzindo o carbono? O que estão sendo feitos, que ações estão sendo feitas para que a gente realmente chegue num patamar, num momento em que a gente não emita? Melhor do que emitir e compensar é não emitir. Aros, essa questão do carbono é, sem dúvida, uma questão fundamental, talvez a mais importante. No entanto, essas iniciativas raramente abordam questões que são subjacentes. Por exemplo, o consumo de recursos de produção e a produção de eletrônicos com um ciclo de vida muito curto. Esse processo de obsolescência programada acaba fazendo com que haja um descarte que nem sempre é da forma mais eficiente. Em que medidas você acha que as iniciativas de energia renovável das empresas de tecnologia estão abordando, de fato, esses problemas mais amplos sobre sustentabilidade? Você acha que existe um foco desproporcional nas soluções de geração de energia em detrimento de outras questões climáticas? Eu acho que existe, André. Primeiro porque esse não é um fenômeno que afeta só a indústria de tecnologia, né? A gente está falando das Big Techs aqui, claro, é o nosso quintal. Mas se a gente olha para outras indústrias, o apelo de sustentabilidade ou dessa compensação de crédito de carbono, ele é muito vendável, é uma comunicação efetiva, um tema que já está acessível à população. Então, para as empresas é muito mais fácil, mais bonito, é mais simples tratar os assuntos sob essa perspectiva e dizer que estão anulando o impacto ambiental né, de emissões para a atmosfera com base nessa compra de créditos. E aí tentam fazer isso de maneira acelerada, fazendo uma projeção e antecipando essa compra e tal. Ocorre que em várias indústrias, você pega a indústria automotiva, que discute severamente a eletrificação em vários países, já com um estímulo importante do ecossistema para isso acontecer, mas ela desconsidera, primeiro, essa energia virá da onde? Então, qual é a fonte? Boa parte dos países ainda, é o carvão para fazer geração de energia. Então, opa, peraí, nós temos um problema aqui. No caso das Big Techs, a mesma coisa. Nós estamos falando sobre ainda uma indústria que está patinando na tentativa de fazer a reciclagem e aproveitamento, né, dos materiais que vão para a composição de diversos dispositivos. Uma indústria que tem um alto índice de lixo eletrônico e aí tem um ciclo de vida extremamente curto. Uma indústria que não conseguiu dar fim, por exemplo, às baterias de maneira efetiva. As baterias de dispositivos eletrônicos, né, computadores, celulares, tablets, tudo isso ainda geram problemas e tem soluções já endereçadas e encaminhadas, mas não é uma indústria que conseguiu sanar essa questão. Então, a gente tem lateralmente a esse tema do core dessas companhias, um debate importante sobre a compensação. Sim, é importante, e está fazendo com que haja um aumento ali das emissões. Perfeito, a conta é essa. O problema é que fica num campo muito focado em um único tópico
ignorando-se convenientemente a cadeia e todo o impacto da cadeia no longo prazo, né? E ao ignorar, vamos escolher ignorar essa longa cadeia, a gente também presta um desserviço com a população, porque o consumidor passa a não ser educado também sobre riscos, sobre como tratar melhor o descarte dos produtos, como endereçar uma utilização mais consciente que possa, lá na frente, reduzir o impacto ambiental. Então, quando a gente fala sobre emissão, na verdade, nós estamos falando sobre a ponta de um iceberg, que é de algo muito maior. Há inúmeros elementos que, no fim do dia, geram um impacto severo. A gente tem uma discussão cada vez maior sobre o quanto fica cada vez mais caro buscar matéria-prima. Eu acho que para um sem número de materiais que são produzidos para a indústria de eletrônicos. E aí, não é só o quanto fica caro, mas o quanto as alternativas que são colocadas para buscar esses materiais também implicam em um aumento dessas emissões. Então, quando a discussão sobre energia renovável, ela não passa só lá na ponta pela emissão, mas pela recuperação e pela integração de uma cadeia, identificando onde estão os pontos fortes, onde estão as vulnerabilidades e como encadear isso em uma nova cadeia que seja eficiente do ponto de vista de uma poluição que vai ser reduzida, talvez não em um ano, mas ao longo de um período, mas com uma perspectiva bastante sustentável. E aí tem um ponto que é preciso ser colocado aqui em perspectiva. Esse movimento do qual as Big Techs fazem parte, ele é abraçado pelo mercado financeiro com muita força. Por quê? Porque houve um incentivo muito grande do mercado financeiro para que essas companhias que foram aglutinadas em fundos, em grupos que recebem aportes para movimentar uma suposta economia verde, fizessem essa movimentação da compensação de carbono. Então, existe um movimento que é premiado, vamos colocar dessa maneira, e que na mesma linha das 3 letrinhas do ESG, tem os seus símbolos. Então, a sustentabilidade tem ali o crédito de carbono, a compensação de carbono e tal, como um símbolo, mas que não necessariamente é levado a sério o cenário geral. Então, as empresas brigam por números muito bonitos, né? A gente vê a Amazon fazendo anúncios de um lado, o Google fazendo anúncios do outro, a Apple fez uma introdução gigantesca, não sei se foi nesse lançamento último agora ou no anterior, sobre mudanças de materiais, dizendo que não ia mais trabalhar com determinado material, que estava fazendo uma compensação X, fez lá todo um mise-en-scène para poder mostrar que também estava fazendo a parte dela e tal. Mas por quê? Porque isso faz com que essas empresas sejam melhores ranqueadas, que essas empresas sejam mais bem avaliadas, estejam mais bem posicionadas, porque existe uma espécie de premiação para quem adota isso. Mas, no fim do dia, a cadeia como um todo não é contemplada. E aí a gente tem buracos. Porque o cara que é pequenininho, que faz parte de um pedaço ali, ele está invisível dentro do todo, por enquanto. A gente está avançando para um cenário, isso é muito positivo, de rastreabilidade cada vez maior, de integração, de um olhar mais apurado, até porque já se entendeu o movimento, né, que a gente está discutindo aqui, e aí começa a haver uma cobrança mais efetiva. Mas o grande ponto é muito bonito, é premiado, existe um incentivo do mercado financeiro, sobretudo, para esse movimento, mas ele é pouco eficiente, segundo alguns estudiosos, porque não dá conta da complexidade do todo. Então, é uma escolha bem interessada e muito consciente das empresas por fazer essa opção em detrimento de um outro modelo, né? Rafa, tem um aspecto importante nessa discussão sobre práticas ambientais, que é a transparência. Muitas vezes, as métricas que essas grandes empresas usam quando a gente fala de sustentabilidade são autodeclaradas. E aí, naturalmente, há um monte de dúvidas sobre tanto a precisão quanto a imparcialidade dessas informações.
E aí, como existe uma falta de padronização nessa divulgação de dados, há também uma dificuldade de se comparar as empresas, tanto no que diz respeito à emissão propriamente dita, quanto no que diz respeito às conversas com a mãe natureza, como você ilustrou ali do Tim Cook, né, de que forma efetivamente essas empresas estão atuando para melhorar o cenário no qual estamos todos inseridos. Como você acha, Rafa, que essa falta de transparência, de padronização nas métricas afeta a nossa capacidade de avaliar o verdadeiro impacto ambiental das empresas em geral, mas claro, dando aqui um zoom nas empresas de tecnologia, e também quais são as soluções possíveis para melhorar a transparência nesse segmento? André, primeiro é preciso deixar claro que esse é um desafio mundial e que não envolve apenas empresas de tecnologia. Medir carbono, medir impacto, não é algo tão trivial quanto pode se parecer num primeiro momento. Como eu falei, existe essa dificuldade inicial do primeiro escopo ali, de quem são as empresas mesmo que estão gerando algum tipo de dano ao meio ambiente, mas existem, sobretudo nessas gigantes, uma cadeia toda interconectada e muitas vezes você não consegue saber ou medir tão precisamente quem é lá o quarto, quinto na cadeia que está fornecendo algum serviço para você. Eu não estou dizendo que isso é uma desculpa, eu estou dizendo que isso é realmente um dos grandes desafios. Como medir, se possível em tempo real, o impacto de uma cadeia. Então existe muita gente trabalhando, eu já vi várias startups tentando encontrar soluções para que essa medição, né, se você não mede, você realmente não vai ter uma clareza da realidade, para que se use tecnologia, colocando sensor, colocando inteligência artificial, fazendo o que for possível para que a gente tenha essa clareza. Vindo por parte da empresa, André, eu acho que mesmo que a gente atingisse esse nível de excelência, digamos assim, com clareza, com transparência, olha, está tudo aqui visível. Eu penso sempre do lado do consumidor e acho que, no fim das contas, consumidores, todos nós, tendemos a dar uma ignorada, né? Eu não sei até que ponto o consumidor, por exemplo, ele já pode deixar de trocar um telefone todo ano, se ele tiver uma consciência. Não precisa nem medir, né? Você sabe que se você trocar de celular todo ano, você está gerando algum impacto. Pergunta, as pessoas param para pensar nisso? Estou falando de uma maneira geral, né? Agora, a gente começa a ter também uma maior invisibilidade desses serviços. Estou dando um exemplo concreto, que é um telefone, por exemplo, mas toda vez que a gente começar a usar serviços de inteligência artificial, para entrar agora aqui na crista da onda, a gente está consumindo mais energia. Parece uma busca simples, você vai lá, faz um questionamento, coloca lá uma inteligência artificial para trabalhar para você e acha que está tudo bem. A gente já parou para pensar no custo que está sendo, né, o custo energético que está sendo gerado para te dar uma simples resposta, para te dar uma simples imagem, né? Tem muita gente que está fazendo essas contas, né? E comparado ao modelo anterior, ele custaria energeticamente muito mais. Da onde está vindo essa energia? O mundo está sendo transformado, a gente está trabalhando com essas camadas que eu estou chamando aqui de mais invisíveis, e quanto mais fácil fica a nossa vida do ponto de vista de cidadania, de consumidor, a gente tende a fazer essa opção, muitas vezes ignorando, conscientemente ou não, os impactos, né? Como se fosse, sujeira, não estou vendo essa sujeira, está lá do outro lado do mundo, não sei, está vindo lá 12 horas de fuso horário de distância daqui, não estou vendo, então não está poluindo. É preciso que as empresas, como você bem colocou, façam a sua parte, deixem muito transparente o que elas estão gerando de impacto, mas é preciso que aqui, puxando aqui a orelha de nós enquanto sociedade, que a gente também faça a nossa parte, fique ali de olho e reflita sobre o nosso comportamento. Até que ponto nós queremos mais um gadget, mais não sei quantos serviços, para que tudo fique bem para a gente, mas a gente não tem ideia do que está acontecendo lá do outro lado do mundo. Você pode estar, provavelmente, que está nos ouvindo, gerando carbono, mas não está vendo essa fumacinha, né? Você está vendo ali facilidade diante das suas múltiplas telas. Se fizer uma comparação simples sobre uma busca no Google e uma consulta ao ChatGPT, mais ou menos 20 vezes a quantidade de energia e de carbono gerado quando a gente opta pelo ChatGPT.
e, obviamente, esse juízo de valor não é feito grande parte das vezes. A gente pode, de fato, contribuir com esse processo. Carlos Aros, existe um paradoxo, pelo que a gente está vendo aqui, no papel da tecnologia. Ela é parte da solução, mas também é parte do problema sobre a crise climática. Enquanto a gente consome quantidades grandes de energia e de recursos, também oferece soluções inovadoras, que essas soluções podem ajudar a mitigar esse movimento de mudanças climáticas. Como você acha que o setor de tecnologia, Aros, pode equilibrar o seu papel como um consumidor significativo de recursos com a capacidade de desenvolver soluções inovadoras? Onde está esse ponto de equilíbrio entre inovação e o impacto negativo? Está no direcionamento que é dado não só às empresas de tecnologia, mas às empresas de maneira geral. Porque o que a gente tem percebido e eu tive a oportunidade no Energy Summit de mediar um painel que tratou justamente desse tema, né? E ali, com os especialistas na mesa, ficou claro para mim que não é só a capacidade que se tem de entregar respostas, que é o que você coloca aqui, a inovação a serviço da resolução deste tipo de problema, mas é como lá na ponta, né, as premissas são estabelecidas para nortear esses investimentos e a atenção que essas empresas vão dar. Então, um exemplo que surge sempre muito facilmente para a gente citar é o da indústria automotiva aqui, em que se busca a eletrificação da frota e não se considera que em alguns países, para sustentar esse aumento da demanda por energia que haverá, vai ter que se queimar mais carvão para garantir o fornecimento dessa energia. E aí, no contexto geral, a premissa, portanto, está daqueles que formatam as políticas públicas, e aí também as empresas em conjunto, as associações, a academia, e aí os entes governamentais, juntos, precisam identificar esses cenários e atacar essas questões de maneira mais ampla e menos focada em um único problema, em uma única questão pontual. Porque os motores a combustão são um problema. Porque a busca por inteligência, os motores de inteligência artificial são problemáticos. São e não são. E sempre vai ser essa a grande questão. O ponto é como a mediação se dá com base em um direcionamento mais claro, um direcionamento mais crítico em relação a contextos mais amplos, entendendo particularidades, entendendo onde estão as eficiências e onde estão, muitas vezes, algumas das fraquezas dos modelos que estão sendo estabelecidos. Porque aquilo que já foi colocado aqui de maneiras diferentes nessa nossa conversa, as soluções elas existem, elas estão aí. Algumas delas estão sendo testadas, mais bem-sucedidas, outras estão sendo testadas, menos exitosas, mas elas caminham. O grande ponto é a premissa. Como a gente vai resolver isso com uma visão mais macro? A gente ainda continua atacando essa questão sob uma ótica muito fragmentada, de problemas muito pontuais e não com uma visão sistêmica. E o meio ambiente, por si só, traz essa ideia já de ecossistema. Então, a gente precisa trabalhar isso também com essa visão sistêmica aplicada, porque a gente está deixando pedaços de fora. Agora, é inegável que a tecnologia cumpre um papel importante na solução, muito mais do que na criação de problemas, porque a gente tem conseguido avançar. Nós citamos aqui, por exemplo, acho que semana passada ou na outra semana, não me lembro, falamos sobre os gêmeos digitais e mostramos como há uma eficiência muito grande, uma redução ali de custos e, enfim, uma otimização enorme na cadeia. A tecnologia oferecendo respostas para que você consiga mais eficiência e menor impacto econômico, menor impacto ambiental e etc., em um sem número de aplicações. Então, a tecnologia tem um papel interessante. Ela consegue oferecer respostas positivas, mas a gente tá tateando na política. Esse é o grande ponto. A gente está
criando fricção na política, onde as premissas são estabelecidas para que o jogo seja jogado. E aí, no meio dessa celeuma toda, é óbvio que a inovação não vai parar. Nós não vamos deixar de ter a versão 4, 5, 6, 10 do ChatGPT. Nós vamos buscar, porque é uma demanda, as pessoas estão usando, está oferecendo soluções com sem número de problemas que vem se apresentando, soluções até problemas que não existem, que também é um outro problema, né? É motivo de uma outra discussão, mas vem ganhando espaço. Isso não vai retroceder. Então as premissas precisam ser repensadas, tudo precisa ser recolocado no eixo para a gente poder saber medir onde estão vantagens e onde estão os prejuízos. A tecnologia só é responsável por atender e por endereçar as questões que já foram apresentadas. É isso, tá na hora de virar a chave. Eu pergunto pro Rafa Coimbra. Rafa, no que você vai ficar de olho essa semana? O que mais você precisa saber? Tô de olho, André, na batalha dos buscadores. Pegando aí um gancho ainda de inteligência artificial, essa semana passada, o CEO da OpenAI, o Sam Altman, e sua empresa fizeram um anúncio do SearchGPT, que é basicamente o Google da OpenAI. O que a gente já vinha observando era uma movimentação. O Google também já vinha se transformando, tentando fazer ali testes com novos modelos de busca, em vez daquela clássica que a gente já conhece há mais de 2 décadas, de uma lista de links. O Google já estava trabalhando ali com respostas mais personalizadas e mais diretas, e a OpenAI vem agora com essa proposta. Por enquanto é um protótipo, por isso que eu estou de olho, mas muita gente já vinha usando o ChatGPT como um buscador. Ele não foi feito para isso. É preciso deixar bem claro, muita gente usa o ChatGPT como se fosse o Google, mas ele não foi criado para essa finalidade. Ele é um gerador de textos, mas, obviamente, acabou ali muita gente dentro dessa pegada de poupar tempo, de ter uma resposta mais direta, mais simples, mais objetiva, fazendo com que a ferramenta fosse usada para essa finalidade. E aí, isso é um detalhe importante, André, porque muda ou pode mudar completamente o jogo de Big Techs. O modelo do Google ele está todo ancorado em venda de anúncios digitais por conta desses links, desse modo em que a gente vem usando a busca há muitos anos. Virou um padrão, virou verbo, googar. No momento em que você tem um competidor que oferece uma solução muito parecida, só que de uma maneira mais pragmática, a gente pode estar vendo o início de uma grande competição e de mexer com um gigante que estava dominante, praticamente monopolista até outro dia. Um detalhe interessante, aí fica como cuidado para a gente também, enquanto consumidor, observar, é que essas respostas únicas, elas podem muitas vezes vir com vieses, né? Quem disse que essa é a resposta certinha? Então, a gente, óbvio, como é um protótipo, a gente tem que ficar de olho e entender se essas respostas que vão vir de uma maneira mais fácil, elas vão vir sem esses vieses, sem um olhar que vai nos direcionar tanto. Agora, o modelo da OpenAI, por enquanto, é um modelo de assinatura. Então, você tira os anúncios, faz com que a pessoa pague, e aí, dentro de um processo de analisar memória, de personalização, as buscas e os resultados vão ser feitos para aquela pessoa. No entanto, essa pessoa está pagando uma mensalidade, por enquanto, é o que está sendo apresentado. Do outro lado, você tem um modelo, entre aspas, de graça do Google, mas a gente sabe que essa atenção conquistada de graça é revertida em lucros para a empresa por meio de anúncios digitais. Então, o que a gente está falando aqui são de 2 grandes modelos por trás de grana, de financiamento, que, por sua vez, vão colocar esses 2 gigantes ali para definir, talvez, o nosso próximo passo enquanto busca. Como é que vai ser esse modelo? E o último detalhe, tem um terceiro concorrente correndo por fora, que é Perplexity. Se você ainda não testou, vale a pena dar uma olhada, que é uma mistura dos 2, e é uma coisa interessante do Perplexity é que ele mostra as fontes, ele mostra o caminho da pesquisa para gerar aquele resultado. E pelo que eu vi no protótipo do SearchGPT, tem uma coisa parecida. Eles estão ali com citações de fontes, o que é, novamente, muito importante para dar essa transparência, para a gente saber de onde chegou aquele resultado. E você, Carlos Aros? Estou de olho no mercado de smartphones, André, em específico na China. Já havia sido anunciado por alguns especialistas, analistas de consultorias
diversas, a movimentação que apontava o crescimento das empresas regionais. Então, uma série de fabricantes, algumas conhecidas aqui do mercado brasileiro, como Huawei, Xiaomi, ganhando mais espaço no mercado chinês. E aí, à medida que isso aconteceu, quem mais sangrou para que esse crescimento das fabricantes locais acontecesse foi a Apple. E pela primeira vez, ela chegou a um semestre, dobrou o semestre com uma posição fora do top 5. Ela passou abril, maio e junho deste ano para a sexta posição de vendas de smartphones na China. E é isso, claro, tem algumas razões. Não é o melhor trimestre de vendas para a Apple, que em geral é o último de cada ano, porque tem lançamento, você tem ali toda uma movimentação de marketing e etc. Mas a Apple não tem tido um grande apelo com os chineses em função de um movimento que as fabricantes chinesas identificaram e que a Apple talvez tenha deixado passar. Primeiro, a integração da inteligência artificial generativa aos produtos. Então, fabricantes que já têm, como a Huawei, trazido para o core dos produtos a inteligência artificial generativa, estão ganhando na preferência dos usuários. A experiência de uso está muito melhor, houve um crescimento, uma melhora bastante importante ali na relação com os aparelhos. Um outro fator importante que tem sido colocado é a venda da integração, o ecossistema, ou seja, boa parte desses fabricantes também tem dispositivos eletrônicos que são inteligentes, né? O IoT e o IoT dominando as casas dos chineses. O mesmo movimento de venda do IoT, na integração, né, da interface, puxa também a venda dos smartphones. E aí você tem preferência por marcas locais, e aí entram alguns outros fatores. Mas o grande ponto que vem sendo alertado pelos especialistas é talvez a Apple esteja voltando a ter uma presença similar àquela que ela tinha lá no começo dos anos 2020, ou seja, vamos voltar quase 5 anos para trás, em que a Apple tinha algo em torno de 10% dos smartphones vendidos lá no mercado chinês, com uma tendência de que isso seja reduzido à medida que o tempo passe. Um movimento que não é interessante, uma vez que a China é um grande mercado, mas que está no alinhamento com o que a gente vê de movimentação no mercado global e a China se fechando, olhando cada vez mais para dentro e fortalecendo os fabricantes regionais. É um sinal de alerta para a Apple, que também, apesar de ter anunciado a inteligência artificial dela, a Apple Intelligence, só vai colocar no mercado para que as pessoas possam saber do que se trata no começo do ano que vem, e também com restrição apenas para uso nos Estados Unidos. Ou seja, a Apple dando alguns passos e perdendo alguns territórios que nessa brincadeira de war aí das últimas décadas ela já tinha conquistado de maneira bem importante. A China, sem dúvida nenhuma, é um lugar que precisa estar muito, muito próximo e com um olhar atento ali para essas movimentações, André. Bom, meus amigos, é isso. Antes da gente ir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS. Rafa Coimbra, até a semana que vem. Até semana que vem, André Aros e a todos que nos ouvem, estaremos de volta com novidades no mundo da tecnologia. Carlos Aros, até a semana que vem. Um grande abraço, André Miceli, um grande abraço, Rafael Coimbra, e você que nos acompanha. Na semana que vem a gente se encontra aqui. É isso, abraço Aros, Rafa, e para você que nos ouve também. Semana que vem a gente se encontra por aqui para falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.